exercícios para dobrar o seu ombro de tamanho e são focados no posterior de ombro, que na grande maioria das vezes é negligenciado. Suponho que ele seja meio que deixado de lado por duas questões. A primeira, você não vê ele, né? Como você não vê, você acaba até esquecendo que ele existe, acaba não dando atenção mesmo. E a segunda é pelo fato dele não estar, vamos dizer assim, associado com exercícios de peitoral. Mas o que pouco passa pela sua cabeça é que se você olhar o corpo de perfil, você vai perceber que o posterior de ombro, ele está numa região estratégica para deixar o seu ombro muito maior se ele desenvolver isso. E o primeiro exercício é o deltoide posterior máquina. Diga-se de passagem, um dos melhores exercícios para você trabalhar até de forma mais isolada o posterior de ombro. Ele tem uma alavanca constante, ou seja, em qualquer ângulo de trabalho você vai ter um bom torque articular. Logo, um bom trabalho muscular. Você vai sentar de frente para essa máquina e já vai ali posicionar os seus dois braços à frente, os braços da máquina, meu jovem. E o banco você vai regular ele de forma fazendo com que você pegue na manopla e esteja com o seu punho na mesma altura do seu ombro. E isso vai proporcionar um trabalho mais tranquilo para essa articulação. Ponto importante, deixa o seu corpo bem ereto. Você vai apoiar praticamente somente o abdômen no banco. Muitas pessoas fazem esse exercício e apoiam o peitoral. Com isso, o corpo ele entra numa inclinação para frente, dissipando o trabalho do posterior de ombro e jogando lá para dorsal, que é um músculo muito forte. Mantenha essa postura bem encaixada e aí você vai fazer força para afastar esses braços. Vai levar até o ponto que o seu ombro permite. Sem forçar, você vai perceber que vai chegar numa posição que não dá para ir mais e aí você retorna. Não deixe encostar os tijolos ali na hora que você volta, porque dessa forma você vai perder trabalho muscular. Crucifixo inverso, curvado ou sentado. Um movimento direto em cima do posterior de ombro. Mas para isso, a gente tem que entrar numa posição que o nosso corpo fique meio que paralelo ao solo, fazendo força para afastar os braços. Então você pode fazer isso de forma curvada ou então você pode fazer isso sentado também, debruçando ali sobre as suas pernas. Quando você fizer isso, você colocou o seu ombro, a articulação mesmo, numa posição que vai possibilitar o trabalho do deltoide posterior com pesos livres. É só você afastar os braços o máximo que você puder e retornar até o ponto que você consegue manter a tensão muscular. Aqui tem um ponto que é muito importante. Na grande maioria das vezes as pessoas erram, não deixar esse braço na mesma linha do ombro. Tome cuidado com isso. Você pode mentalizar, fazer até mais força para a frente do que somente para as laterais. Isso vai ajudar bastante nesse exercício. Crucifixo inverso, porém agora eu te quero no banco 45 graus. E esse exercício ele é interessante e diferente. Como você vai estar com o seu corpo inclinado, você vai conseguir direcionar o trabalho também para o posterior de ombro, porém para algumas fibras um pouco diferentes daquelas que você trabalhou nesses exercícios anteriores. Pensa comigo, nesses que você fez até agora, você estava fazendo um trabalho completamente na linha do ombro. Agora a gente vai fazer o trabalho num ângulo diferente, proporcionando ativar fibras um pouco mais para cima dessas que você acabou de ativar. Então a gente vai para um banco 45 graus e você vai apoiar o seu peito ali, você vai meio que debruçar nesse banco. É só você fazer o exercício afastando os braços o máximo que você conseguir e voltando até um ponto que você ainda mantém a tensão nessa musculatura. Tome cuidado com o quanto estendido ou flexionado o seu cotovelo está, porque se ele estiver muito estendido, você pode estar forçando o seu cotovelo. Já se você tiver com o braço muito flexionado, você está tirando a alavanca e consequentemente trabalho muscular. E só lembrando que aqui eu estou te entregando uma lista de exercícios e não um treino propriamente dito. Deltoide posterior unilateral no cabo. E esse é um dos meus preferidos. Te proporciona um trabalho também muito isolado no posterior de ombro, porém você consegue ter uma alta instabilidade pelo fato de você estar trabalhando um braço só e ainda na polia. Você vai se posicionar e aí vem uma dica muito valiosa. Um passo atrás da polia. Então imagina o seguinte, você vai colocar aqui a polia na altura do seu ombro, vai ficar lateral a ela, porém você vai ficar um passo atrás. Porque quando você se posiciona muito
feito na frente da polia, na hora que você estender completamente o braço, você chegar no final do movimento, esse cabo ele vai ficar muito próximo do seu corpo, fazendo assim com que a alavanca fique muito pequena. E aí você acaba perdendo tensão. E um ponto que é muito importante do exercício, que é o ponto de maior encurtamento. Então, se você fica um passo atrás, você consegue manter um vetor de força mais estável. Você vai ter um trabalho muscular muito melhor. E como eu disse, isso aqui não é um treino, é só uma lista de exercícios. Mas falando de treino, né, mano? Já vamos falar de suplemento também. Tem aí a Dragon Pharma, produtos de alta potência, o link tá aqui embaixo. Já aproveita o cupom lá, ainda economiza uma grana e dá uma força pra nós, né, velho? E você vai potencializar o seu treino, né, viado? Clica aí embaixo. Quinto exercício da nossa lista de como deixar o seu ombro com o dobro de tamanho, focando no posterior de ombro. A gente vai falar de uma remada máquina pronada aberta. Calma, vai ficar fácil, você vai entender já já. A ideia desse exercício é trabalhar suas costas, porém, trabalhar de forma muito intensa o ombro. Todos que eu trouxe até agora são exercícios mais isolados, porém, exercícios potentes para essa região são exercícios direcionados para outros grupos musculares. Não é porque o exercício é para costas que ele não trabalha o posterior de ombro, muito pelo contrário. E essa até é uma coisa que eu utilizo de forma muito precisa dentro de uma periodização chamada Muscle 60D. Esse exercício, se você analisar, ele tem exatamente a mesma movimentação do seu braço, do cotovelo para cima, do que todos os outros. A questão é que quando a gente faz um crucifixo inverso, um deltoide posterior, a gente está fazendo com o braço praticamente estendido. Aqui a gente vai trabalhar com ele em flexão, possibilitando assim cargas maiores. Você vai sentar de frente nessas máquinas, vai ajustar o banco, esse é um ponto muito importante, de forma que o pegador fique exatamente na altura do seu ombro. E você vai fazer a força para projetar o seu cotovelo para trás. Presta atenção nisso que é muito importante, porque muitas pessoas acabam fazendo força só para puxar. E aí se você só pensa em puxar, você trabalha muito o braço, muito o bíceps e pouco as costas e o posterior de ombro. Então pense em dar umas cotoveladas para trás, mantendo sempre a sua postura o mais encaixada possível. Esse peito para fora, aquela postura elegante, que aí o trabalho de posterior de ombro vai vir legal. Legal e bonito. O sexto exercício da nossa lista também é um exercício para costas, porém trabalha pra caramba o posterior de ombro, e esse exercício ele pode ser feito de duas formas. E uma delas a gente direciona o trabalho mais para a parte baixa da dorsal e na outra mais para a parte alta das costas, e a parte alta, posterior de ombro, tá junto, mano. A gente tá falando da remada curvada, pronada aberta, porém ela vem com barra. Manda, esse exercício também melhora a postura? Ah, com certeza, mano. Na verdade, todos os exercícios que a gente tá falando aqui para deltoide posterior, eles também trabalham os músculos adutores e escápula. E uma postura ruim é uma postura com a escápula aberta. Uma postura boa é uma postura com a escápula fechada. E esse exercício, em particular, ele é mais difícil fazer, porque exige de você uma grande estabilização. Você precisa estar com o seu joelho levemente flexionado, o quadril flexionado, possibilitando que o seu corpo fique inclinado. Essa inclinação, ela é muito individual, mas quanto mais paralelo ao solo o seu corpo tiver, melhor o exercício vai sair para essa parte alta das suas costas, incluindo o posterior de ombro. Você vai fazer uma pegada que ela gira em torno ali da pegada do supino. Então, o seu cotovelo vai ficar mais ou menos em 90 graus. Ponto importantíssimo, você vai levar a barra em direção ao seu peitoral. A outra remada, você leva a barra em direção ao seu umbigo, até um pouco mais baixo ali. Essa você tem que levar em direção ao peitoral. Por quê? Porque a gente quer trabalhar a parte alta das suas costas. E com isso, trabalho de posterior de ombro e, como o Ranezito lembrou aqui, até melhora da sua postura. Sétimo da nossa lista é um exercício que eu adoro fazer. Você vai fazer uma remada pronada aberta. Você já entendeu que esse negócio é bom para a parte alta das costas e também para o posterior de ombro, porém com halteres e no banco inclinado. E esse exercício ele é muito interessante porque você consegue manipular cargas altas por conta de ser uma remada, porém você consegue direcionar de forma muito interessante para essa região das suas costas e para o posterior de ombro. Eu consigo ter uma sensação, o trabalho maior no posterior de ombro quando eu faço essa. Ah, você sente mais atrás? Eu sinto mais atrás, eu sinto de forma mais pontual, entendeu?
Então você vai deixar o banco ali em 45 graus e vai apoiar o seu peito no banco. Você vai meio que deitar de bruços ali nele. Com os pesos ali embaixo, os halteres, você vai dar cotoveladas para cima, meu jovem. E eu quero que você foque, você pense, você sinta o seu posterior de ombro. Você pode até dar uma esmagada no meio das costas, porque isso também vai potencializar a sua postura. Mas foca no posterior de ombro e dá essa cotovelada para cima. Nunca pense só em puxar o halter, porque senão você vai trabalhar bíceps, braquiorradial, braquial e o posterior de ombro ele vai ficar lá dando risada na sua cara. O oitavo exercício da nossa lista é o pula em frente com triângulo. E você vai achar estranho, porque você sempre viu esse exercício para costas, mas o que você não está levando em consideração é que você tem a parte anterior do seu ombro fazendo trabalho de flexão de ombro. A parte posterior do seu ombro, ela faz um trabalho de extensão de ombro. Se você está segurando um triângulo aqui em cima e está fazendo força para descer esse cotovelo, logo você vai estar estendendo o seu ombro, o posterior de ombro também trabalha. Então, a gente está falando aí de uma forma diferente de trabalhar esse músculo. Até agora a gente estava só falando dessa movimentação, de você afastar o braço do seu corpo. Porém, agora a gente está falando de um movimento um pouco diferente. Então você vai ali sentar no pulley, já vai ter ajustado para ficar de forma confortável, e aí você vai pegar esse triângulo e vai trazer de encontro ao seu peitoral. O fato de você fazer esse movimento, lembra, você vai estar estendendo o braço, o trabalho de posterior de ombro vai estar acontecendo. Quando você subir, você vai estar alongando essa musculatura. Então você leva até o final, até um ponto que você sente que mantém toda a tensão muscular, e na hora que você puxar, você traz o triângulo até o peitoral e você vai estar fazendo um trabalho que você nem sabia, mas o seu posterior de ombro, ele tá ali. Mas esses exercícios não vão deixar seu ombro largo. É por isso que a gente produziu esse vídeo aqui, ó. E aqui tem a lista perfeita para você também deixar esse ombro largo e, mano, vai ficar mais atraente o físico, né, viado?